Girando a reportagem da Jovem Pan News, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento de uma ação penal contra o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello. Paula Lobão, mais uma vez, ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Paula, esse julgamento foi suspenso mais de uma vez. Já a previsão para essa retomada? E explica para a gente também o que ficou definido na sessão de hoje do STF. Olha, Daniel, na sessão de hoje, o relator desse processo, o ministro Edson Fachin, ele estava fazendo a leitura dos argumentos do voto dele quando a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal e também estava presidindo a sessão, decidiu fazer a suspensão da sessão por conta da hora avançada. E, portanto, o julgamento vai ser retomado na semana que vem, na próxima quarta-feira. Agora, até este momento, o ministro Edson Fachin, ele considera que há provas contra Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Os advogados de defesa de Fernando Collor, que também falaram na sessão de hoje, eles falam exatamente o contrário, que não há provas suficientes para ligar o ex-senador a essas irregularidades, a esses crimes aos quais ele está sendo julgado, né? Então, como eu disse, o julgamento vai ser retomado na próxima semana, na quarta-feira, quando o ministro Edson Fachin, então, vai finalizar a leitura do relatório dele e vai proferir o voto. Nesta mesma sessão, os advogados de defesa de Fernando Collor vão poder também apresentar os seus argumentos aos ministros. Esse julgamento, lembra que começou ontem, né? Ele começou ontem com a manifestação da Procuradoria-Geral da República. A PGR está pedindo aí a prisão, pede que Fernando Collor seja condenado à prisão. A PGR aponta documentos de delação premiada como provas. Esse caso, Daniel, ele é um desdobramento da Operação Lava Jato. Fernando Collor é acusado de receber aproximadamente 30 milhões de reais em propinas por conta aí de negociações com a BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras na área de venda de combustíveis. Segundo essa denúncia apresentada no ano de 2015, esses pagamentos, esses supostos pagamentos de propina teriam sido feitos a Fernando Collor entre 2010 e 2014, na mesma época em que 2 diretores da BR Distribuidora, dessa subsidiária, estavam na empresa. Inclusive, eles também fazem parte desse processo, estão sendo julgados também nesse mesmo processo, e são 2 diretores que foram indicados pelo ex-senador Fernando Collor. E, por fim, Daniel, a PGR também pede que o Fernando Collor seja condenado ao pagamento de multa e de indenização num valor aproximado aí de 90 milhões de reais. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo. Paula Lobão trazendo as últimas informações da capital federal. Daqui a pouco ela volta com outros destaques. Agora, Nelson Kobayashi, é importante a gente repercutir, inclusive para quem nos acompanha, para o grande público, porque nós estamos falando de episódios que teriam acontecido entre os anos de 2010 a 2014. Por qual razão esse julgamento está acontecendo somente agora? Por que esses processos demoram tanto? Isso não aumenta a sensação de impunidade por parte do cidadão comum, a pessoa que acompanha agora o jornal? Isso é o que mais aumenta a sensação de impunidade, a morosidade da justiça. É por esse motivo que a gente tem um processo tão demorado. Se a gente resolvesse o problema da morosidade da justiça, a gente resolveria boa parte, 90%, da sensação de impunidade. É por causa de coisas como essas, Daniel, que a gente tem, por exemplo, pessoas que pedem o tempo todo prisão em segunda instância para resolver a questão da sensação de impunidade, ou outras medidas até mais gravosas para resolver essa tal sensação. Mas quero destacar só um detalhe nisso tudo. Por que o julgamento do Fernando Collor é no plenário presencial, físico, com oportunidade da defesa fazer a sua sustentação para todos os ministros acompanharem, para que haja oportunidade da defesa que os ministros possam elaborar os seus votos, um escutando ao outro, para que um possa amadurecer as suas ideias, e os quase 500 denunciados dos atos do dia 8 estão no plenário virtual, sem essa mesma atenção dada à defesa. Por que que a defesa de um tem mais valor que a defesa do outro? Está errado esse julgamento no plenário virtual do Fernando Collor? Não está. Está certa. O que está errado é
julgar a baseada o acolhimento de denúncias de muitos outros, os denunciados do dia 8.